Eu já estive aqui conversando com a Vânia e acho que não é nem necessário falar sobre a subsede, né? Eu acho que todos aqui já conhecem, tem alguns professores novos aqui, pessoas novas aqui. Meu nome é Ana Paula, vou ficar aqui ao lado da doutora Vânia. E nós fazemos um trabalho aqui, né, na subsede a respeito de várias comissões. Nós temos várias comissões montadas aqui. Uma delas é a comissão de opressão. Temos a LGBT, temos a questão da opressão das mulheres. E hoje esse é o foco aqui. Nós vamos ter aqui com a presença da doutora Vânia Noeli. Trata-se de uma palestra, um debate sobre o livro Mulher, Estado e Revolução, de Wendy Goldman, com a professora doutora Vânia Noeli Ferreira de Assunção. Terá o tema a discussão sobre a abortada revolução feminina, avanços, inviabilidades e contradições soviéticas no tocante à questão da mulher. A professora doutora Vânia Noeli é socióloga, atualmente professora da Universidade Federal de Rio das Ostras, UFF, Rio das Ostras, Universidade Federal Fluminense, mestre e doutora em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, reconhecida estudiosa sobre a obra em questão e em temas como marxologia, ontologia do ser social, Brasil, autocracia burguesa e ideologia, história da França e da Alemanha, processos revolucionários. Nós já fizemos, aqui eu estava conversando com a Vânia, nós já fizemos o estudo, alguns já conhecem um pouquinho da obra da Wendy Goldman, sobre a mulher, Estado e Revolução. Nós fizemos juntamente com este livro o estudo da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. Então nós conhecemos um pouquinho e hoje a Vânia aqui vai complementar aqui conosco. Teremos mais ou menos uns 40, 50 minutos da explicação da Vânia. Depois tem o processo aí das perguntas, o questionamento. Depois vai ter um caldo bem gostoso com música. Tá bom? Vânia, a palavra é tua. Boa tarde. Boa tarde, gente. Agradeço muito pelo convite para estar aqui. Eu tenho uma relação muito próxima com o ABC. Por quem não sabe, eu estudei na Fundação Santo André, fiz Ciências Sociais lá muito tempo atrás, né? Com alguns colegas que estão aqui, a gente se conheceu daquele período, né? Long time ago. E é sempre um prazer falar aqui no ABC, sempre um momento importante e afetivamente muito gostoso a gente retornar à nossa casa. Eu agora estou em Rio das Ostras há 5 anos, mas sempre que eu posso estou por aqui, por qualquer motivo. Quando não tem motivo, a gente inventa algum para poder aparecer um pouquinho, né? Eu queria, então, além de agradecer o convite, falar da importância da realização desse tipo de debate, de estudos que vocês estão fazendo, né? É um tema, os dois temas, né? Tanto a Revolução Russa como a questão da mulher, que é o que a gente vai abordar mais diretamente, são extremamente atuais e pertinentes, porque o ano passado a Revolução Russa completou o seu primeiro centenário, né? Eu tenho uma visão um pouco diferente, aí baseada nas ideias do Chazin, que eu comento um pouquinho lá no final, mas de toda maneira é um evento histórico significativo que marcou todo o século XX e do qual a gente precisa sempre estar falando, sempre refletindo, para, a partir dele, tirar algumas lições. Não é que ele nos dará as respostas, que essa é uma das críticas que a gente faz também a determinadas visões, né, que acham que você pode tirar receitas de bolo da Revolução Russa, como eu menciono daqui a pouco. Não vou falar da Revolução Russa, tá? Só para deixar claro, só estou apontando aqui a importância do evento. E o segundo tema é justamente a questão da mulher, a questão das opressões, em particular da mulher negra, né? Hoje o nosso debate é sobre a mulher na União Soviética, mas vocês também estão discutindo a Angela Davis, que é um livro clássico, importantíssimo, e que traz
tema muito importante de discutir, principalmente no momento em que nós temos diversas correntes teóricas que debatem esses assuntos e que algumas vezes elas nos colonizam, digamos assim, né? E a gente acaba adotando visão de outras correntes teóricas, a gente acaba sendo subordinado intelectualmente a correntes teóricas diferentes da gente, que são supostamente emancipadoras, mas que na verdade não são, né? O pós-modernismo é uma dessas correntes que estão aí na ordem do dia e que acabam espraiando suas influências, inclusive para o marxismo, com efeitos muito ruins na maior parte das vezes, porque há uma confusão generalizada e se chega a um momento em que a fragmentação e a oposição interna entre esses grupos, os próprios grupos que sofrem a opressão, acaba sendo muito ruim para a luta. De toda maneira, então, é muito importante debater esses temas para que a gente chegue a um esclarecimento, né? E a gente consiga superar essas confusões teóricas, porque isso é fundamental para uma prática mais adequada. A gente não consegue, como dizia Lenin, não há prática revolucionária sem uma teoria revolucionária adequada, né? E que reflita isso. Então, queria dizer que a temática é extremamente importante, pertinente, atual, e a POSP está de parabéns pela organização desse evento. É importante a gente ver também os sindicatos atuando nessa área de formação. Quando a gente trata da Revolução Russa, eu acredito que a gente precisa fugir de alguns vícios, né? Entre eles o politicismo, o maniqueísmo e o idealismo. Como eu já falei, não vou falar aqui da Revolução Russa, mas eu estou dizendo isso porque o livro da Wendy Goldman nos permite fazer uma abordagem que fuja desses vícios, porque ela não parte de pressupostos teóricos para tentar adequar a realidade a eles, ela faz o oposto. Ela faz uma pesquisa sociológica, histórica significativa, de várias fontes diferentes, e daí ela tira algumas lições, que é o que todos nós deveríamos fazer. Com isso, então, a gente não cai nesses vícios que são bastante comuns, e que alguns deles, ou boa parte deles, acabam desconsiderando a inexistência de bases para a revolução acontecer. A inexistência de condições, de premissas que foram indicadas por Marx, Engels, e o próprio Lenin falou em vários textos, né, da necessidade dessas premissas para acontecer uma revolução. Então, quando a gente lê o livro da Wendy Goldman, ela deixa muito claro o quanto essa inexistência desses pressupostos básicos para um processo revolucionário de sucesso, como isso marcou a Revolução Russa e fez com que ela tivesse uma série de contradições internas muito drásticas, muito dramáticas, e que, no modo de entender do Chazin, levaram ao fracasso da Revolução Russa, como eu mencionei aqui há pouco, né? É uma visão diferente do que a maioria tem. Além dessa inexistência dessas bases, dessas premissas para uma revolução, que é o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento industrial, o contato estreito com outros povos via comércio para que haja a criação do indivíduo histórico universal, como Marx diz lá na ideologia alemã. Além disso, a Rússia, passou por um processo muito dramático de guerra, né? Guerra com diversas potências estrangeiras, guerra civil, isolamento, a necessidade de suprir aquelas premissas de desenvolvimento num período muito rápido, então levou a uma necessidade de acumulação muito rápida, e tudo isso marcou esse processo e acabou marcando também as condições de desenvolvimento ou de resolução da questão da mulher. A Wendy Goldman, como eu falei, ela faz uma pesquisa em diversas fontes. Ela faz uma pesquisa que aborda desde a legislação
até os debates teóricos que haviam sido feitos entre os juristas, né, entre os dirigentes do partido, etc. E ela vai também aos encontros de mulheres que eram realizados pela Rússia afora. Então ela pega a questão de uma forma mais completa para daí extrair essas lições que a gente comentou. Então ela faz um trabalho que mostra um pouco do que era a vida cotidiana. A gente entra nos debates, né? A gente participa, a gente sente os dilemas, né? A gente discorda, mas fica pensando, nessa situação como é que poderia ser se não fosse assim. Então a gente se sente partícipe daquele processo, porque ela reconstrói esse debate de uma maneira bastante primorosa. Eu esqueci de apresentá-la, né? Vocês devem ter pesquisado alguma coisa. Ela é uma historiadora estadunidense, especializada em questões da União Soviética, tem vários livros lançados sobre o stalinismo, etc. E esse livro, inclusive, ganhou um prêmio, né, de melhor livro escrito por uma mulher, acho que em 94, 97, me esqueci agora, né? Então é um livro que tem já um tempo lá fora, que vinha sendo debatido em traduções ruins, né? E aí a Boitempo fez aí todo um trabalho editorial, colocou uma introdução da Diana Assunção, colocou uma orelha da Liliana Senini, que é lá da Unicamp, colocou um belo, como se chama isso, de fotos? Esqueci o nome agora. Enfim, colocou aqui um acervo fotográfico, escapa o nome. Então é uma edição bastante bem cuidada, né? A Boitempo tem feito vários livros com essa orientação de cuidar bem. A gente, quando eu fui dar ensaio, quando era da fundação, né, que era um movimento de ideias, e aí a gente era bastante criticado porque os nossos livros eram bem feitos, né? Tinha uma capa bonita, etc., o que viabilizava um pouco o preço, fazia com que ele ficasse um pouco mais salgado, e todo mundo questionava, né? Achava que tinha que baixar o preço a todo custo. E o nosso líder Chazinho dizia sempre que não é porque é para o trabalhador, para o pobre, que a gente vai fazer uma coisa de qualquer jeito. Muito pelo contrário, porque é para o trabalhador que a gente tem que oferecer o melhor serviço possível e fazer o trabalho da melhor maneira, porque é alguém que merece e depende disso. Então, em vários dos seus textos, a Boitempo está fazendo este processo. Mas, enfim, voltando, a Wendy Goldman faz essa pesquisa historiográfica ali, em diversas fontes, por cima pela legislação, pela teoria, pelos debates, e por baixo, né, pelos congressos, pelas cartas que as mulheres escreviam para os jornais, para os departamentos do governo, fazendo solicitações, reclamações, etc. E aí ela começa o texto com uma introdução mais teórica, né, situando um pouco os debates sobre a questão da mulher, que já era uma tradição no interior do movimento socialista, né? Então a Revolução Russa não trabalha com esse tema a partir do zero, ela não cria a partir do zero, tem toda uma tradição teórica da qual ela se apropria e retrabalha, né, para tentar dar solução a isso. E a Wendy Goldman passa aqui, embora bastante rapidamente, por esse tema, para nos situar essas diversas correntes, nos falar a origem do tema da questão da mulher, né? E nesse processo, como ela se atém muito aos autores clássicos, ela destaca algo que eu acho bastante importante e pertinente, porque hoje em dia não é muito comentado, que é o caráter civilizatório do capital, né? Com todas as contradições, com todos os dilemas, com todos os limites, o capital tem esse poder de conceder, de realizar as premissas históricas para a emancipação da mulher, do trabalhador, etc., embora, obviamente, ele não as realize, né? Ele oferece as condições históricas e tira a sua efetivação, impede a sua efetivação imediata. Mas é importante a gente destacar isso, porque hoje em dia nós temos, como eu mencionei, essas influências de muitas correntes no interior do marxismo, do movimento feminino mais ainda, né, um movimento muito eclético, e isso faz com que correntes românticas, né, de retroceder a um determinado passado, ou não é nem que elas sejam anarquistas, mas é uma
uma certa loucura aí teórica do pode tudo, sem relacionar isso com as estruturas materiais, né? Então nós temos diversas influências. E quando ela ressalta essa questão das premissas históricas do capital, né, para a emancipação da mulher, e ela faz isso porque ela volta aos clássicos, porque ela menciona o tempo inteiro como isso era um tema presente naqueles autores, na Clara Zetkin, em Marx, em Engels, etc. Quando ela fala disso, ela deixa claro que o objetivo não era retroceder a um suposto passado melhor, em que a mulher tinha uma relação sagrada com sei lá o quê, né? Mas avançar a partir daí, de uma forma que a inserção da mulher se dê em prol da sua libertação, né? Realizar, efetivar, por meio de uma revolução, as premissas que o capital oferece, mas que ele não efetiva. Então, esse destaque do caráter civilizatório do capital, eu acho importante chamar a atenção para isso, e em diversos temas, mas no da mulher mais ainda, por conta desse ecletismo, dessas correntes que propõem retrocessos, né, a volta para comunidades, inclusive que são coisas impossíveis de se realizar. E aí, né, nesse momento mais teórico do trabalho dela, ela fala de quais são os princípios bolcheviques em relação enfim, que norteiam as relações com as mulheres, e ela aponta então 4 deles principalmente. O matrimônio como uma relação entre iguais, fundada na atração, no respeito e interesses mútuos e na escolha pessoal, ou seja, união livre, né? Esse tema está muito dito hoje, a história do amor livre. As pessoas acham que o amor livre dá para todo mundo, etc, etc. E a gente sempre retoma, pode dar para todo mundo, não tem o menor problema, mas não é isso que classicamente se fala sobre o amor livre, né? É algo muito mais substancioso do que a relação sexual coletiva, etc, etc. Mas enfim, o primeiro tema é o do amor livre, da união livre, que é essa, né, relação entre pessoas iguais e livres. O segundo é que para acontecer a igualdade com os homens, as mulheres tinham de ter acesso a um salário independente, ou seja, a questão da autonomia financeira. Então não se trata simplesmente de mudar subjetivamente a forma como você vê a mulher ou como a mulher se vê. Isso também é importante porque como eu mencionei, as correntes pós-modernas, que são diversas, né, elas trabalham as opressões como se fossem subjetivas e que depende de você se reposicionar para mudar isso. Não sei se vocês viram, né, eu sou ativa ali nas redes sociais e estava lá essa semana, esses últimos dias, uma cena de uma novela, acho que do SBT, não sei, em que uma menininha está conversando com a diretora da escola, reclamando que ela sofre racismo estrutural, e a diretora da escola fala para ela, você sabe quem é o maior culpado pelo racismo? A menina fala, os racistas? Ela fala, não, os próprios negros. É porque muita coisa está na nossa cabeça, você tem que mudar a sua cabeça e você vai ver que as relações com o mundo vão mudar. Então é algo assim completamente deletério para qualquer luta, qualquer transformação, e que além de tudo sobrecarrega o próprio negro, no caso uma própria criança aí na obra de ficção, né? Mas com a responsabilidade do racismo, a responsabilidade é sua, você tem que se reprogramar mentalmente. Então não basta você conviver com o racismo estrutural, com as relações afetivas, etc. Você ainda tem que se reprogramar mentalmente porque a culpa é sua, né? Então aqui ela está deixando claro, não é uma questão de reprogramação mental, não é uma questão de mudar a forma como você subjetivamente se relaciona com o tema ou com os outros, mas é necessário que você tenha uma estrutura, uma base. Aqui especificamente a autonomia financeira, bem destacada aqui pelos bolcheviques. Mais uma vez, isso é possibilitado pelo capitalismo, né, com o ingresso da mulher no mercado de trabalho. O terceiro tema. Os trabalhos domésticos deveriam se tornar parte da economia nacional, ou seja, haveria uma socialização do trabalho doméstico, né, que é um tema bastante distinto do que se trata hoje. Hoje em dia a gente tem um debate sobre o trabalho doméstico centrado na melhor distribuição dessas tarefas domésticas entre homens e mulheres.
na Rússia revolucionária, esse debate era deslocado para a socialização do trabalho doméstico, porque se via o trabalho doméstico como chato, como desumanizador, repetitivo, etc., etc., e, portanto, ele tinha que ser também tirado do âmbito doméstico para que fosse parte também da economia nacional, né? E o quarto tema, que o Andy Goldman diz que era uma posição bolchevique, mas alguns outros autores dizem que era só de algumas correntes bolcheviques, né? É a família enquanto unidade econômica, que representava o uso ineficiente do trabalho, comida e combustível, desapareceria gradualmente, ou seja, o tema da dissolução da família. Então, sobre esta base, né, desses 4 itens, a união livre, a autonomia financeira, a socialização do trabalho doméstico e a dissolução da família, o fim da família tal como se conhecia, né, patriarcal, etc., tudo sobre esta base é que os russos trabalharam, mas numa condição que não foi a imaginada para uma revolução socialista. A imaginada não é o melhor termo, mas não era a melhor condição para a ocorrência de uma revolução socialista. Como eu já mencionei, todos os clássicos, inclusive os próprios revolucionários bolcheviques, eles mencionavam a necessidade de um desenvolvimento econômico, industrial e comercial com os outros países para que a revolução pudesse ter sucesso, né, e ela se internacionalizasse. Os russos fizeram uma revolução sabendo que eles não poderiam segurar a onda sozinhos, aguardando uma revolução alemã, que acabou não vindo, e aí eles se viram ali nas circunstâncias de tentar domar aquela situação que era, domar a contrapelo, né, aquela situação que não era a mais propícia para o sucesso de uma revolução. A Rússia era majoritariamente rural, com uma fortíssima influência das diversas igrejas, principalmente da igreja ortodoxa, mas também da muçulmana, da judaica, etc., né? Nessa Rússia rural havia uma mistura ali de situações no campo, de tipos de propriedade, desde a propriedade da comuna até o pequeno latifúndio, até o grande latifúndio, então era uma situação bastante diversa ali. Antes da Revolução, até 1914, todas as leis e as religiões determinavam a submissão completa da mulher, seja ao pai, seja ao marido. E eles tinham, portanto, poder incondicional sobre os filhos, né? Então a mulher não podia, além de não ter direito de voto, ela não podia assinar uma carta, vender um imóvel, assinar uma carta de crédito, né? Vender um imóvel, tirar um passaporte, escolher onde morar, ela não podia, ela tinha que seguir o marido para onde ele fosse. Um dos presentes que os noivos russos ganhavam, como ela salienta, é um chicotinho, né? Porque era uma forma de ele disciplinar as mulheres, né? Quando a gente lê os romances russos, lá isso de vez em quando aparece, que o noivo usou o chicote 1 ou 2 vezes durante o casamento e que a relação era boa, né? Porque ele só chicoteou a mulher por 2 vezes. Pois é. E, enfim, a mulher tinha essa dependência total. Elas não podiam trabalhar, estudar, escolher onde morar, obter passaporte, assinar uma letra de câmbio, vender ou comprar imóveis sem a permissão do marido ou do pai, e não tinham direito a voto. Além disso, na prática, os maridos ou pais tinham direito de vida ou morte sobre as mulheres, né? Se até hoje os homens conseguem matar e se safam, né? Por exemplo, que estavam bêbado, que a mulher traiu, ou que o vale, imagine naquela época na Rússia rural. Então, na prática, eles tinham direito de vida ou morte. Ainda assim, o país estava passando por um processo de industrialização e que fez com que as mulheres saíssem do espaço restrito do lar e ingressassem no mercado de trabalho, de uma forma muito forte e irreversível, apesar das crises aqui e acolá. As jornadas de trabalho para essas mulheres que ingressavam no mercado de trabalho eram extremamente longas
e elas não foram liberadas das suas tarefas domésticas. Então era muito difícil conciliar esse trabalho com as suas atividades dentro de casa, principalmente o cuidado com os filhos. Quando ingressavam no mercado de trabalho, as mulheres recebiam menos que os homens e, além disso, sofriam uma série de práticas sexistas dentro das fábricas, por parte dos administradores, etc., né, que faziam com que elas fossem ainda mais exploradas. Além do assédio, tinha todas essas práticas, a aplicação de multas, a cobrança por materiais ruins, né, que sempre foi uma das formas que os administradores faziam para entrar mais dinheiro. Compram material de má qualidade, desconta do funcionário por ele ter desperdiçado matéria-prima, enfim, inúmeras formas específicas pelas quais as mulheres eram mais exploradas. Além disso, é importante deixar claro que os próprios trabalhadores homens reagiram muito mal ao ingresso das mulheres no mercado de trabalho. Então, eles tomavam as mulheres como suas concorrentes e argumentavam o tempo inteiro que as mulheres faziam com que o salário baixasse, porque elas entram no mercado de trabalho ganhando menos e, obviamente, como tem a lei da oferta e da procura, né, acaba havendo um rebaixamento geral dos salários. Então, foi um grande debate para que esse ingresso fosse aceito, inclusive pelos próprios trabalhadores, e para que eles percebessem que não eram as mulheres que baixavam os salários, e sim era o capital, né, que exploravam duramente tanto as mulheres quanto os trabalhadores. É importante que a gente fale isso também, porque tem uma tendência em ver a classe trabalhadora ou o povo de uma forma romantizada, né, como estão sempre certos. Eu sou das antigas, eu me lembro lá nos anos 80, o Luiz Inácio dizendo que preferia errar com o povo do que acertar sozinho. Então, umas frases assim meio demagógicas, e romantizando o povo. O povo também tem um monte de alienações, a classe trabalhadora também, né? Faz parte desse processo a gente tentar juntos sair desse lamaçal em que os estranhamentos e as alienações nos jogam. Com a guerra mundial, a guerra civil e a intervenção de 14 exércitos estrangeiros, a Rússia, por volta do período revolucionário, teve 16 milhões de mortos. E aí tinha que se lidar com essa situação, né, de desastre total, uma situação dantesca, e ao mesmo tempo tentar revolucionar o mundo, né? Se fosse só para você reconstruir nos mesmos moldes, já seria um baita de um desafio. Imagine nessas circunstâncias de destruição completa de um país, você querer transformar todas as suas bases. Então o desafio era significativo. E aí, nessas circunstâncias, após a Revolução, em julho já, ainda depois da Revolução de fevereiro, a Rússia concede o direito de voto à mulher, né, o primeiro país do mundo a conceder o direito de voto à mulher, e aí em seguida vai fazendo uma série de legislações que vêm, inclusive, de baixo para cima desses debates, dessas tradições socialistas, que são absolutamente inéditas naquele momento e extremamente avançadas. Para vocês terem uma ideia, a gente está aí com esse debate sobre o aborto candente, né? A União Soviética concedeu, nesse período da Revolução, no início dos anos 20, o direito ao aborto a todas as mulheres que assim desejassem, em hospitais, de forma gratuita, segura e legal. Obviamente havia limites, como o Andy Goldman coloca. O aborto não era pensado em termos de direito da mulher, não se discutia direito do feto, nada disso, né? Direito do nascituro. O debate era feito porque se acreditava que era uma necessidade aquele aborto e que, portanto, tinha que ser atendida essa necessidade da mulher para salvar a vida da própria mulher e impedir que ela morresse com todas aquelas práticas que o Andy Goldman relata aqui, né? Que é colocar talo de planta no útero, né? E ter hemorragia, ter infecção, ou tomar chá disso, ou enfiar agulha de tricô, e todas essas práticas que a gente conhece. Além disso, além de conceder o direito de voto
de uma forma inédita até então, e o aborto dessa forma inédita também. Em 1918 houve a aprovação do divórcio, que foi facilitado, né? Foram baixadas as taxas, né? E inclusive as mulheres puderam pedir o divórcio. Foi inclusive feita uma modalidade de divórcio à distância, né? Você estava aqui, você recebia uma cartinha, um cartão postal dizendo: eu me divorciei de você, tchau, né? Uma prévia do fim via WhatsApp, né? Uma maneira naquele momento de terminar relação meio difícil, meio complicada. Mas enfim, houve a aprovação do divórcio, a mulher, a facilitação do divórcio, que era extremamente raro na zona rural, e inclusive as mulheres podiam pedir o que era incomum, né? Era mais raro ainda que houvesse o divórcio pedido pela mulher. Ocorre, porém, que com a aprovação do divórcio e com as transformações pelas quais o país estava passando, as guerras, a fome, a urbanização, que minou os laços familiares, minou a solidariedade daquela comunidade, etc., o divórcio foi se tornando muito comum, né, a ponto de o país passar de todos os outros da Europa e se aproximar do nível de divórcio dos Estados Unidos naquele momento, que era o maior do mundo. Nesse processo, há algumas dificuldades. Os homens frequentemente abandonavam seus filhos das relações anteriores, né? Casavam-se novamente, às vezes mais de uma vez, e aí as mulheres tinham de lutar nos tribunais pelas pensões que também foram reguladas naquele momento. Então havia uma verdadeira epidemia de mulheres entrando com processo na tentativa de prover o sustento dos seus filhos naquela situação dramática. Desemprego, baixos salários, baixa qualificação, falta de serviços sociais que dessem essa estrutura para manter os filhos, extrema pobreza, múltiplos casamentos e a própria sobrecarga do sistema nas cidades, né? Além de no campo a economia comunal e as tradições, etc. Tudo isso dificultava enormemente o pagamento das pensões. Então ela relata que os juízes tentavam sempre que possível atender aquela solicitação, tentavam se abster de fazer comentários sobre a moral da mulher, sobre seu comportamento pregresso, geralmente concediam a pensão, mas a dificuldade de receber isso era extrema por conta dessas circunstâncias, e eu vou falar daqui a pouquinho um pouco mais da questão rural. Então ela dá exemplo, na cidade, o cara ganhava lá uma determinada quantia, ele precisava de quase tudo aquilo para sobreviver. A pensão era 1/3 para um filho, né? Então como é que ele ia sobreviver com aquela pensão? Aí não sobrevivia dignamente, nem ele, nem o filho ou mais, se ele tivesse mais de um. Então a situação era extremamente grave e difícil na solução mesmo. A entrada da mulher no mercado de trabalho esbarrava então em suas responsabilidades com o lar, né? Além dessas dificuldades dela cuidar do filho, na imensa maioria das vezes, e ela não tinha toda essa dificuldade de conciliar as atividades domésticas com a melhor qualificação e mais ainda com a participação na vida pública, que era algo que os revolucionários bolcheviques muito prezavam e tentavam incentivar. As mulheres recebiam menos do que os homens, e aí quando houve o fim da guerra civil, da guerra civil mesmo, e os homens retornaram ao mercado de trabalho, as mulheres foram as primeiras a ser demitidas. E aí elas arcaram durante todos os anos 20 e parte dos anos 30 com o processo, com o peso do desemprego agudo. E além disso, houve corte de projetos sociais com as medidas governamentais aí, então as mulheres arcaram duplamente, seja pelo corte do emprego, seja por não ter essa estrutura para cuidar dos seus filhos, dos idosos, etc. Em 1918 a 21, houve uma grande fome urbana que matou 4 milhões de pessoas e levou a estouro de protestos e revoltas no campo. Nesse contexto, ela trabalha bastante essa ideia aí das crianças abandonadas, né? Ela diz que foi o maior exemplo da falência de todo aquele sistema. 7,5 milhões de
de crianças abandonadas nas ruas, que se agrupavam ali nos lugares onde havia circulação de público, né, como as ferrovias, etc., para mendigar, né, para praticar pequenos furtos, para se prostituir, etc., etc. Principalmente as meninas, no caso da prostituição. A revolução, os revolucionários tentaram tratar isso como um sintoma social do momento histórico em que viviam, com acolhimento, com proteção, com medidas que tentassem reabilitar as crianças, mas a Wendy Goldman mostra como isso não era simples, né? As crianças se acostumavam com a vida na rua, o sistema não funcionava de fato, embora as leis fossem muito bem pensadas e bem intencionadas, não havia estrutura nenhuma em todo aquele sistema. Então não tinha roupa, não tinha alimento, não tinha prato, garfo, etc., né? E todas essas instituições acabavam se tornando uma porta giratória, porque a criança entrava numa instituição de acolhimento, saía porque não tinha como ela se manter lá, ela voltava a roubar, voltava a entrar, e o problema não tinha uma solução fácil. Em 1921 a situação se agravou porque houve o fechamento de diversas empresas, o desemprego, a diminuição dos gastos estatais com as instituições infantis. Os funcionários locais tinham outra visão, a gente percebe, ainda hoje a gente percebe muito isso, né, que há uma determinação que vem de cima para a gente agir de uma forma com o usuário dos sistemas de saúde, de proteção social, e as pessoas que estão ali na ponta atendendo agem de forma completamente distinta. Então ela ressalta bastante isso, que a descentralização do atendimento fazia com que as crianças fossem muito maltratadas, sofressem todo tipo de abuso, tortura, etc. E, no fim, não se resolvia o problema. Então, em todos os locais, diz ela, contrastavam os altos ideais e as práticas brutais no tratamento com o problema das crianças abandonadas. Como esse problema não se solucionou, aí houve uma reversão dessa perspectiva, já no momento, inclusive, de ascensão do stalinismo, né, no início de ascensão de Stalin, em que houve uma revisão não só das ideias como das práticas legais. E aí as crianças passaram a ser tratadas como criminosas mesmo, passaram a ser jogadas em campos de trabalho, ser punidas mais rigidamente. Então se voltou atrás de todo aquele trato humanizado anterior, que procurava ressocializar a criança, que tentava vê-la de uma forma multidisciplinar para que ela superasse aqueles problemas e dar as condições, né, com a educação, com qualificação profissional. Tudo isso foi deixado de lado e as crianças passaram a ser criminalizadas e a ser punidas cada vez mais duramente e a serem enviadas para campos de trabalho, né, para que elas aprendessem uma profissão, entre aspas. Outro problema grave. Sem controle de natalidade eficaz e diante da pobreza altíssima e do alto número de filhos, né, as mulheres acabaram recorrendo cada vez mais frequentemente à prática do aborto. Lembre-se que não havia naquele momento anticoncepcionais que fossem mais efetivos. Vivia-se num momento de saída de guerra, então borracha estava indisponível, né? Ela ressalta aí que os anticoncepcionais, os meios de anticoncepção que já existiam, não estavam disponíveis por conta disso, a borracha estava difícil, então o DIU e camisinha eram de baixa acessibilidade, não havia ainda pílulas, então as mulheres não tinham como evitar a gravidez, e aí elas recorriam ao aborto como uma das formas primárias de evitar a natalidade, de controle de natalidade. E isso, assim, se tornou um problema muito grande, porque houve um aumento extraordinário das estatísticas de aborto e, ao mesmo tempo, o governo não tinha condição de sustentar aquela estrutura. Então, aquela legislação que, no primeiro momento, possibilitava a toda mulher que desejasse a interrupção da gravidez, legal, de forma legal, segura, em hospital, etc., acabou havendo uma modificação disso na prática, então foram instituídos alguns critérios, né, para que a mulher pudesse entrar ali, simplesmente nesse sentido de dar conta da altíssima demanda. Então,
passou-se a focalizar mais o aborto na mulher que já tivesse muito filho, ou que ela tivesse desempregada, ou outras situações do gênero. Então, a universalidade daquela medida acabou sendo revertida aí por questões práticas. Outro problema também era o altíssimo nível de prostituição, principalmente entre as mulheres, né, que é o gênero mais fortemente marcado por isso. E muitas delas eram mães solteiras que não podiam trabalhar porque não tinham onde deixar os filhos, não tinha creche, não tinha essas instituições necessárias para dar o suporte para ela trabalhar. Então, ela se prostituía, essa criança ficava na rua, o dinheiro que poderia ir para a creche ia para resolver o problema da criança de rua, que não resolvia, então se criava um círculo vicioso em que as questões não alcançavam solução. E a prostituição continuou sendo um problema grave. Já era um problema muito grave na Rússia desde meados do século XIX e agora, nesse contexto de crise, então ela explodiu e se tornou um problema dramático, que os soviéticos também, nesse primeiro momento, tentaram tratar com qualificação profissional, né? Tratavam as prostitutas como vítimas de um processo, então tentavam dar uma saída para elas, mas também não conseguiram dar conta da dramaticidade do problema, e aí isso também foi revertido, né? Por exemplo, durante o comunismo de guerra, se tratava a mulher que se prostituía como uma... como se fala quando alguém foge do exército? Desertora do trabalho, que era obrigatório para todo mundo, não obrigada. Então, e aí isso também foi sendo transformado e ela foi voltando a ser tratada de outras maneiras. No período anterior, no século XIX, as mulheres que se prostituíam tinham, inclusive, uma identidade diferente, né? Elas eram cadastradas e completamente discriminadas. A Rússia soviética tentou superar isso, tentou integrar aquelas mulheres e dar uma saída para elas, mas não deu conta das condições materiais ali, e a prostituição continuou sendo, durante todos esses anos, um problema muito grave e explosivo aí. Outro tema significativo para a gente conversar é o do amor livre, né? Dessas uniões livres em que as pessoas fiquem juntas pelo tempo que quiserem, pelo tempo que desejarem, que sentirem prazer mútuo, né? Sem obrigações posteriores, sem controle de natalidade, sem infraestrutura de cuidado com as crianças, com os idosos e com os doentes, com o fim da estrutura patriarcal da vida rural. Sem pleno emprego, aliás, sem o fim da estrutura patriarcal da vida rural, sem um emprego pleno, sem salário que permita tanto aos homens quanto às mulheres sustentarem seus filhos, concluíam as mulheres revolucionárias naquele momento. O aumento da liberdade sexual acabava sendo mais um benefício para os homens e mais um fardo para as mulheres, sobrava para elas. Então, no final desse processo, ela mostra aí como muitas mulheres tinham uma visão bastante conservadora, inclusive, né? Uma visão moral da situação sexual mais conservadora do que no início do processo. Elas queriam, por exemplo, algumas delas questionavam, inclusive, a instituição do casamento por amor e por afeto, né? Por afinidade ou algo do gênero, como se a volta dos casamentos arranjados, né? ou enquanto uma instituição econômica fosse solucionar aqueles dilemas. Então, forte que era o problema. Por quê? Isso, ela diz que os anarquistas já debatiam, né? Se você não tem toda essa estrutura de suporte, essa história do amor livre acaba sobrando novamente para a mulher, que é quem arca com a gravidez. O homem pode fugir e ela segura a onda ali sozinha. Então, aumentava o fardo carregado pelas mulheres. Aí, um outro tema que ela trabalha, que eu acho que é um dos capítulos mais significativos aí do texto dela, é o das contradições na vida rural. Ela não discute isso com essas palavras, mas ela está mostrando na prática a contradição entre o surgimento do indivíduo que o capitalismo cria e a comunidade que está ali ainda instituída, embora em crise. Então, durante todo esse debate que ela faz da zona rural russa, você percebe a contradição entre uma legislação moderna
e uma estrutura completamente arcaica. E, inclusive, na própria legislação soviética, a contradição do Código de Terra, que mantinha, de terras, né, que mantinha ainda a comunidade, a terra como parte da propriedade da comunidade, indivisível, né, era algo que era uma propriedade coletiva. Então, o Código de Terras previa isso, mas, ao mesmo tempo, o Código da Família previa que os homens pagassem pensão para os filhos. Mas aí ela diz, como eles vão pagar a pensão para os filhos se na zona rural praticamente não circula dinheiro? Como eles vão pagar a pensão para os filhos se eles não têm um pedaço de terra deles, se a terra pertence a toda a comunidade, a toda aquela família estendida e não pode ser dividida e vendida separadamente, né? Em alguns casos se solucionava isso com o pagamento em produtos, né? Produtos da própria região agrária. Mas quando a mulher ia para a cidade, isso inviabilizava, não tinha como mandar os produtos para lá. Então era um problema grave, né? Um problema estrutural significativo. Essa do direito moderno, né, da mulher e da criança em comparação com a estrutura arcaica das comunidades. Eu acho importante quando ela ressalta isso, porque mostra a complexidade do tema, né? Hoje em dia está muito na moda a gente tratar também de uma forma romantizada essas comunidades agrárias mais antigas, e ela mostra como elas são também extremamente autocráticas, patriarcais. A mulher não tinha vez nenhuma na comunidade rural russa. Ela era, se todo mundo era subordinado ao patriarca, né, ao chefe da família, ao chefe da casa, a mulher era mais ainda, ela não tinha direito de propriedade. Então, em alguns momentos, quando acontecia lá a divisão das terras para a geração de novas famílias, a mulher não era contemplada. Quando a mulher se casava, ela saía da sua família, né, saía da sua comunidade e ia para a comunidade do marido. Só que se ela se divorciava, ela não era aceita de volta na comunidade original e já não pertencia a outra. Então a situação da mulher é extremamente precária e é por isso que muitas vezes ela não se divorciava, aguentava tudo, inclusive o chicote. Então a Wendy Goldman faz esse debate de uma forma muito rica, né? E a gente fica sentindo o dilema, como soluciona? Porque tem obviamente também, ela deixa isso claro, as malandragens dos homens, tanto da zona urbana quanto da zona rural, para não pagar a pensão, para não cumprir suas obrigações. Isso estava presente o tempo inteiro. Mas, para além da malandragem, tinha as contradições efetivas da própria situação histórica, né? Essa contradição mesmo entre uma comunidade ainda forte e a individualidade, os seus direitos surgindo e eles se chocando ali naquele momento. Então, a expansão da produção de mercadorias e o ingresso das mulheres no mercado de trabalho criaram uma nova base econômica à independência individual, que enfraquecia o poder do chefe da casa e o próprio princípio da comunidade, da propriedade comum rural. Só que à beira dos anos 30, estamos falando já chegando aos anos 30, 84% da população russa, segundo a Wendy Goldman, era formada por camponeses vivendo em aldeias pequenas, isoladas, trabalhando em um sistema de produção agrícola extremamente arcaico, com ferramentas primitivas, praticamente em nível de subsistência. Essa comuna, essa estrutura de governança local, ela operava os próprios negócios e resolvia todas as disputas e dilemas cotidianos daquela família expandida que fazia parte ali da comuna. A terra pertencia à família, não era passível de divisão entre os membros, né? E aí cada casa dependia muito para sua sustentação do número de pessoas e da condição de trabalhar dessas pessoas. Então uma casa que tinha homens fortes, jovens, em condição de trabalhar, ela produzia mais, porque é uma agricultura arcaica, né? Então depende muito da força bruta. Uma casa que tinha idosos, né, ou mais mulheres ou mais crianças, tinha mais boca para comer, menos força para trabalhar, ela era mais pobre. E aí isso ajuda a explicar um pouco como a mulher era vista como uma força menor, embora ela tivesse uma participação decisiva. Se fosse vista a sua inserção pelo trabalho, a mulher teria todos os direitos como os demais, porque ela fazia as tarefas
que eram necessárias também com a mesma eficiência. Mas como estava baseado principalmente na força bruta, no resultado dos trabalhos e pelo patriarcalismo, acima de tudo, né, a mulher era preterida nesse processo. Então a gestão dessa casa estava longe de ser democrática, era completamente patriarcal, as vontades individuais estavam subordinadas à viabilidade econômica do todo. Então você não decide com quem você vai se casar. O casamento é uma instituição econômica e depende dessa viabilidade, né? Depende do quão positivo isso será para o grupo. Agora imagine o contraste entre isso e uma legislação que prega o amor livre, a liberdade da mulher, a emancipação sexual e outras coisas do gênero. Só podia, de fato, dar um profundo choque. Como eu já mencionei, o Código de Terras de 22 é instituído aí tentando fazer uma conciliação, né? Ele tenta conciliar a manutenção da comuna enquanto a proprietária das terras com os direitos que vêm da cidade, mas ele se choca com o Código de Família. Vou encaminhar aqui. Então, esse código acabou concedendo às mulheres camponesas, em 1922, pela primeira vez na história, direitos iguais à terra, à propriedade e à participação nas decisões da vida na aldeia, que ela não tinha, né? Uma mulher muito dificilmente chegava a ser chefe de uma casa, só em situações muito excepcionais, quando o chefe morria e não tinha um homem naquela faixa etária, né? Naquela condição de assumir. E ela era a mais subordinada dentre as subordinadas. E, obviamente, dentre as mulheres também havia aquelas que eram mais subordinadas, né? As que chegavam das outras famílias eram mais subordinadas ainda porque elas não tinham um histórico de relações ali naquela família nova. Ao mesmo tempo, então, em que concedeu esses avanços na propriedade, o Código de 22 legitimou as relações tradicionais de produção no campo, reafirmou a casa como principal unidade de produção, ou seja, a propriedade continuou indivisível, perpetuou o poder do chefe patriarcal e manteve a sociedade camponesa patrilocal, enquanto que o Código da Família privilegiava os direitos individuais e garantia o apoio paternal às crianças, né? Então, essa contradição entre os dois códigos, que na verdade é uma contradição na própria realidade russa, que se reflete ali em nível de legislação. A extrema pobreza, a quase inexistência do assalariamento, a indivisibilidade econômica do lar, a maior importância relativa da força de trabalho masculina nas atividades comunais, a subjugação das mulheres, o patrilocalismo nas relações de família, essa de a mulher ter de sair e residir na família do marido, né, na comunidade do marido. E os ciclos e cronogramas naturais da produção agrícola dificultavam a concessão desses direitos. Voltando à questão da pensão, né? Quando o homem pagava a pensão por produtos, a agricultura é uma atividade que depende do tempo, do clima, né? Então havia momentos em que você não produzia, né? A Rússia tem lá uma série de áreas que ficam sob neve, etc, etc. Então, nesse momento, como é que faz para pagar a pensão? A família junta ali uma quantidade para ela sobreviver naquele período, mas aí tinha de prever a pensão para quem estava de fora. E quando a pessoa vai para a cidade, como é que faz, né? Então, tudo isso gera essa dificuldade. E aí, voltando então chegando então ao finalzinho aqui do texto dela, ela vai dizendo como nos anos 30 todas essas contradições candentes da situação russa, soviética já, né, foram sendo resolvidas de uma forma conservadora, que retrocedia em relação aos direitos concedidos nos anos 20.
Então, ela menciona aí que houve, com os planos quinquenais, principalmente a partir de 1928, um grande investimento na indústria. Isso aumenta a exploração da força de trabalho, né? O trabalhador tem que trabalhar muito. Isso é uma coisa que o Chazzy destaca bastante, que na União Soviética a exploração do trabalhador também é uma superexploração, só que enquanto aqui ela é feita sob uma argumentação econômica, né? Argumentação prática, econômica, na União Soviética ela era feita sob uma argumentação política, né? O trabalhador era superexplorado em seu próprio nome, para a criação de uma nova situação de um país liberto, etc, etc. E aí isso faz então com que o trabalhador seja obrigado a trabalhar cada vez mais, a produzir cada vez mais, enfim, com que ele seja superexplorado. A partir dos anos 30, com o maciço ingresso das mulheres no mercado de trabalho, né, incluindo aqueles ramos industriais que até então eram dominados por homens, acontece, por exemplo, uma redução dos índices de natalidade, né? Quando acontece uma urbanização, uma industrialização, é comum as mulheres terem menos filhos. E aí elas entravam no mercado de trabalho, inclusive porque os salários tinham baixado, havia uma queda brutal de renda das famílias e elas não tinham outra alternativa a não ser trabalhar. E aí, ao mesmo tempo em que houve a extinção das políticas de socialização do trabalho doméstico colocadas lá no início dos anos 20, então, as creches públicas, os refeitórios públicos, as casas de cuidado com os idosos, tudo isso que foi colocado com todos os limites desde o início da Revolução, aqui são cada vez mais diminuídos. Então, tem um fim dessas estruturas. Bem no momento em que a mulher mais precisa dela, porque ela está ingressando ainda mais em massa no mercado de trabalho. E nesse exato momento, em 5 de janeiro de 1930, Stalin profere a sua famosa frase: a questão histórica da mulher foi resolvida na União Soviética. E a partir de então se eliminam quaisquer políticas discriminatórias positivas com relação à mulher. O problema deixa de ser mencionado e todos os retrocessos começam a ocorrer. E é engraçado não, né? É irônico, no sentido ruim, né? Que nesse momento, em várias legislações se cita explicitamente a mulher. Nas legislações em que elas ganharam direito, lá no início dos anos 20, não se citava explicitamente a mulher. Dizer, todos têm direito a isso e aquilo, os direitos trabalhistas são iguais. E aqui se fala muito da mulher, mas na prática os direitos são retirados dela e não ampliados, né? Então, citar a mulher nem sempre significa que ela está recebendo algo positivo, né? Em relação às crianças de rua, então, nos anos 30, abandonaram-se os ideais pedagógicos e reabilitacionais que a Revolução tinha adotado, voltou-se para a criminalização. A família, que lá no início do processo se achava que seria extinta aos poucos, agora era vista como unidade indispensável para o controle estatal dos seus cidadãos. Ela era incentivada pelo governo, foram instituídas diversas premiações para as mulheres que tivessem muitos filhos, né? O auge era você ter mais de 10 filhos, que aí você recebia lá uma medalha da honra e da glória, sei lá do que. Mas a partir de 5 filhos você já ia recebendo aqueles diplomas de honra ao mérito, porque você tinha uma grande família para formar o país, né? Em 1934, a homossexualidade que havia sido descriminalizada, a homossexualidade masculina que havia sido descriminalizada lá também no início dos anos 20, na União Soviética, também de forma pioneira, volta a ser criminalizada e os homossexuais voltam a ser perseguidos. Isso é importante registrar também, eu esqueci de falar lá naquele momento, mas o Wade Goldman faz esse registro importantíssimo. Sempre a gente ouve, principalmente dessas correntes pós-modernas, quanto o marxismo e os socialistas em geral,
nunca discutiram a questão da mulher, nunca falaram da questão da homossexualidade, né? Etc, etc. E aí ela vem com essas informações históricas que desmentem cabalmente isso. Só que os pós-modernistas acham que, de fato, nunca houve nenhum trato dos socialistas em relação a isso, porque os movimentos feministas que surgiram a partir dos anos 70 simplesmente ignoram essa tradição, né? Então, eles acham que, de fato, o marxismo está muito aquém ao discutir isso. Mas ela demonstra, a Wendy Goldman demonstra historicamente, outros autores, como não estava, né? Enfim, em julho de 1936, em junho, o aborto é novamente tornado legal e aquelas diversas medidas pró-natalidade que eu mencionei são instituídas, né? Todas as famílias começam a receber prêmios por filhos, prêmios em dinheiro e prêmios, diplomas, e 100 anos atrás, e que teve de lidar com uma série de imprevistos, teve de se haver ali com situações que não foram pensadas antes e cujas soluções acabaram resultando em outros problemas e que aí as pessoas tentaram dar conta desses problemas. Então, acho que é uma tarefa nossa, né? A gente ter essa visão crítica da União Soviética e da Revolução Russa que a gerou, né? A gente ter essa visão crítica inclui ter capacidade de apontar as negatividades, os dilemas, as irresoluções, porque enquanto a gente tiver essa visão idealizada do que acontecia lá, a gente não consegue adentrar efetivamente no que foi a União Soviética, né? E a gente não consegue se libertar de um modelo, entre aspas, né, de uma receita de bolo, a qual a gente teria de copiar e reproduzir milimetricamente, sendo que eles não copiaram e não reproduziram, eles tentaram lidar com a situação ali que estava dada. E eles fizeram isso com personagens do tamanho histórico de um Lenin. Eles fizeram isso com personagens como o Trotsky, né? A densidade desses personagens é inquestionável. A sua dedicação à revolução é inquestionável. Então, não se trata de incapacidade individual, não se trata de erro teórico, se trata das condições mesmo para uma revolução, de não ter ocorrido a Revolução Alemã e de eles se verem ali diante de uma situação histórica que eles tinham que lidar com ela sem haver as premissas, sem haver as condições básicas para solucionar de imediato o problema. E se com aqueles personagens houve tantos dilemas e tantas contradições, imagine conosco, que não temos um Lenin, que não temos um Trotsky, muito pelo contrário, né? Então, a necessidade da reflexão coletiva e de a gente pensar o nosso momento histórico é premente, se libertando dos modelos, sabendo analisar o que teve de avanço, o que teve de retrocesso, o que teve de contradição, mas, antes de tudo, pensando na especificidade da situação russa e da especificidade das diversas realidades da nossa época, né? Porque se a gente tentar copiar a receita de bolo, não vai dar certo. Num outro mundo, né, 100 anos depois, com outras pessoas, em outras situações históricas, vai dar mais errado ainda. Então, cabe a gente repensar isso. Então, hoje em dia, não dá para pensar em qualquer possibilidade de revolução sem incorporar esses novos temas do feminismo, da questão negra, né, do movimento LGBT, etc. Então, essas são questões candentes para o mundo de hoje. E é por isso que, de fato, a gente precisa pensar muito sobre elas, porque tem muita confusão, né? Eu, por exemplo, divirjo bastante de um monte de coisas que se diz por aí. Às vezes eu fico procurando alguma reflexão que ajude a entender aquilo, né? Como a questão de lugar de fala, né? Como a questão da vivência, que eu acho que é muito complicada, é anticientífica, e como diversas outras influências que pesam hoje, principalmente sobre o movimento feminista e negro, que vêm de movimentos pós-modernos, por exemplo. E que aí, como eles pegam essa questão como se fosse completamente nova e ignoram a situação histórica do século XIX,
que muitas vezes já debateu temas que hoje em dia são tidos como ultramodernos, né? A gente começa de novo o tempo inteiro, a gente não acumula. E a gente repete erros que já foram feitos muito antes. Então, essa questão do amor livre, por exemplo, né? Na visão que se tem hoje de poliamor, de não sei o que lá, ou de coisas do gênero. Isso foi objeto de um debate intenso já no século XIX e início do século XX. Os marxistas entraram nesse debate e falaram um monte de coisas. Você pode discordar deles, não é porque eles falaram que a gente vai achar que eles têm plena razão, mas a gente precisa conhecer o debate para não repetir os mesmos erros, nem que seja o erro de se achar na crista da onda, que a gente não está, né? Tem muitas coisas que já foram faladas, mas a gente não pode pensar em qualquer processo hoje em dia que não inclua esses temas também, né? Por eles serem novos. A Rússia não tinha uma temática racial por motivos óbvios, né? Ela não nos legou isso, mas tem outros momentos, tem na África, etc., que fez toda uma reflexão sobre isso e que a gente precisa se apropriar, né? E eu, inclusive, me ponho aqui no mesmo grupo que está à procura de respostas para todas essas questões. Sobre isso, então, é importante a gente lembrar, não foi nem Marx que falou, era o socialismo utópico já dizia da importância da mulher para qualquer processo revolucionário. Fourier dizia que se a gente quiser conhecer o nível de sociabilidade, o patamar civilizatório de uma sociedade, a gente tem que analisar a relação com a mulher, a forma como a mulher é tratada ali, porque isso diz muito sobre aquela sociabilidade. Isso não foi nem Marx. Marx recuperou essa ideia, obviamente, né, continuou dizendo isso, mas veio antes dele, já era dos socialistas utópicos. Os anarquistas já discutiam a questão do amor livre e já ressaltavam a necessidade de modificações estruturais para que desse certo. Não é esse anarquismo, entre aspas, de hoje, que é meramente comportamental, né? Que eu tenho que me libertar da posse do outro, né? Que eu posso, então, ter um amor com um monte de pessoas diferentes, porque é uma mera questão subjetiva. Eles falaram o que eles falavam do amor livre ia muito além disso. Não era comportamento, não era meramente questão subjetiva, era algo muito mais amplo em prol do processo emancipatório geral, em que o do indivíduo está junto, é claro, né? Da mesma maneira que você não pode pensar numa emancipação dos trabalhadores sem pensar na emancipação da mulher, já entrando aí na questão da Silvana, você não pode pensar na libertação da comunidade, da sociedade, sem a libertação de cada um dos indivíduos, porque não há uma sociedade separada dos indivíduos que a compõem. A sociedade são os indivíduos. O indivíduo é o ser social, né? A sociedade é o polo plural e o indivíduo é o polo singular de uma mesma coisa. Então a gente só pode pensar na emancipação dos dois ao mesmo tempo, porque é a mesma coisa, não são dois, são dois polos do mesmo ser, né, de uma mesma coisa. Da mesma maneira, a gente não pode pensar na emancipação do trabalhador, ou do negro, ou da mulher, sem pensar na emancipação geral, se isso for levado à sua máxima radicalidade. Não é possível a gente pensar na emancipação humana. Eu sempre brinco com o meu caso, né? Eu sou uma soma de opressões ambulante, né? Porque mulher negra, nordestina, gordinha, divorciada, etc, etc, né? E de personalidade forte. E trabalhadora, né, antes de tudo. Aí, digamos que eu consiga me emancipar enquanto mulher. Eu continuo sendo discriminada enquanto nordestina, enquanto negra, enquanto obesa, etc, etc. Porque o corpo é um só, eu sou um ser inteiro, eu não sou um ser parcial, né? Que eu me dispo de uma parte, eu tiro a minha parte mulher e saio por aí só com a minha parte negra emancipada, ou com a minha parte nordestina emancipada. Eu sou um ser inteiro, íntegro. Então a gente tem se levado à radicalidade. No meu entender, a emancipação da mulher só é possível quando houver a emancipação da sociedade inteira, né? Incluindo trabalhadores, etc, etc. A questão, então, da subjetividade. De fato, assim, a forma como é tratado hoje o tema da mulher e o tema do negro
levam a entender que são meramente questões subjetivas. Isso assim, não dá para entrar aqui em muitos detalhes, porque eu também nem tenho isso sistematizado, né? Mas vou pegar outro exemplo aí das notícias da semana. O louco lá ou foi o Bolsonaro, ou foi o Daciolo, não me lembro mais. Não, mas não é nem a questão da Ursal, né? Diga a Ursal. Estou tentando me lembrar aqui. Lembrei, o Bolsonaro falando da educação à distância, inclusive no ensino fundamental, tarará, né? Entende tudo de educação, só que não, para poder diminuir a influência do marxismo e da ideologia de gênero. Não precisa ser um de nós, foi lá acho que foi o Marco Antônio Villa, que deu-lhe uma chapa do governo ver para todos aqueles dilemas. Ele percebe que não tem condição de levar à frente a solução daqueles problemas, já no momento mais conservador da União Soviética, né? E aí percebe que a família é a instituição mais barata e mais efetiva para solucionar aqueles problemas, e ela acaba sendo incentivada. Enfim, eu acho que o livro da Wendy Goldman traz aí uma riqueza de informações muito grandes. Ela nos possibilita ver a União Soviética por dentro, no tocante a essa questão da mulher, acompanhar esses dilemas. Ela não nos possibilita discutir a partir de um modelo teórico, de debates que se realizaram por cima da situação histórica, mas ela nos coloca dentro desses acontecimentos, e com isso, como eu mencionei, a gente foge daqueles vícios pelos quais se trata comumente a União Soviética, que é a visão politicista, né, de achar que a política é a solução geral para os problemas e que ela responde os diversos problemas. Ela mostra na prática o primado da economia, ainda que não seja só isso, porque ela demonstra também cabalmente que só uma transformação econômica não pode mudar a relação do homem com a mulher e a relação da mulher com a sociedade como um todo. Isso os socialistas já falavam, ela menciona no capítulo introdutório, mas que sem essa transformação econômica, muitas vezes aquelas medidas que se tomam em nome da emancipação da mulher acabam resultando em situações contrárias. Então ela mostra cabalmente o primado da economia sobre a política, o primado da realidade sobre o idealismo, foge do maniqueísmo, né, daquelas visões romantizadoras da União Soviética, e nos põe diante de um dilema muito grande, de pensar como seria isso para nós, né? Quais são os dilemas do nosso tempo, porque aquele tempo tinha os dilemas dele. Hoje nós temos diversas estruturas sociais que se pensava naquele momento em instituir, né? Nós já temos refeitórios públicos, privados, né? No sentido de, eles são públicos no sentido de que eles são coletivos, mas eles são privados, todo mundo come em restaurante, não precisa mais cozinhar o dia inteiro, etc. Tem iFood, etc. Né? Eu descobri iFood recentemente. A gente tem creches públicas num tamanho muito pequeno, mas tem algumas, e tem as privadas. Então a gente já tem uma estrutura coletiva que naquele momento se pensava em instituir, só que mediada pela mercadoria, não era o que se pensava naquele momento, né? A gente tem os anticoncepcionais, então tem mais a mulher tem um controle maior sobre a sua reprodução, embora com todos os problemas que a gente sabe, com todos os limites e falhas dos anticoncepcionais, mas enfim, naquele momento tinha os dilemas próprios de um país atrasado e naquelas circunstâncias históricas. Então acho que a grande questão para nós é entender aquele momento para pensar o nosso, não para tirar uma receita de bolo, achar que as soluções dadas lá seriam as mesmas, porque é incabível, né? Inclusive porque muitas soluções foram sendo dadas ao calor da hora, na tentativa de resolver problemas que apareciam, mas o grande dilema é a gente pensar para o nosso tempo e para o futuro como é que seria essa questão da emancipação da mulher. Eu acho então que o livro da Wendy Goldman é uma ferramenta muito boa para a gente pensar isso. Obrigada.